Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz: Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Paulo aqui, nesse capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo 13, nós vamos ver Paulo aqui dando continuidade, aos conselhos, exortando ali Timóteo à fidelidade, demonstrando uma preocupação até mesmo com Timóteo, e vai ensinar ele, vai exortar ele a estar firme e constante no ministério, como ele fez no capítulo 1. E a partir do versículo 1 do capítulo 2, Paulo ele escreve: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-los a outro. Então, Paulo ele está dizendo que Timóteo, tudo que ele ouviu, tudo que ele aprendeu de Paulo, tudo que ele aprendeu a respeito de Cristo Jesus, ele deveria estar confiar isso a homens fiéis, que fossem capazes de ensinar a outras pessoas. Então, Paulo ele está dizendo para Timóteo que ele não deveria ser uma represa, mas ele deveria ser um rio que corre, procurando ali e confiando essa palavra, o ensino, tudo que ele ouviu dizer, ouviu Paulo dizer, na presença de muitas testemunhas, tudo que ele aprendeu a respeito de Cristo Jesus, ele deveria confiar a homens fiéis, para que esses pudessem dar continuidade naquilo que se iniciou realmente, aquilo que Cristo Jesus ensinou, aquilo que Paulo aprendeu, aquilo que Timóteo estava aprendendo, e ele deveria dar continuidade. Quantas pessoas hoje, têm represado, tem muitas das vezes não tem dado a oportunidade, ou tem travado, ou está pondo limites e querem ter o controle de tudo, achando que muitas das vezes, tem que ficar ali e ser o líder, chefe, ser tantas coisas. Enquanto isso, Paulo está ensinando aqui a Timóteo, Paulo sabendo que seu tempo estava afindando e que Deus já tinha levantado um sucessor, alguém queria dar continuidade. Não era só Timóteo, mas como muitos outros também, estavam sendo preparados para dar essa continuidade, para levar. Paulo estava deixando aqui um legado, e ele não se preocupou se o fim dele, do próprio Paulo, seria a prisão, seria a morte. Para ele não importava, para ele importava deixar alguém preparado para dar continuidade. Isso nós podemos ver que em muitos lugares tem portas que estão se fechando, porque não tem se preparado, não tem dado, muitas das vezes, a importância a confiar realmente as coisas a homens fiéis, seja capaz de ensinar. Paulo está dizendo no versículo de número 3, suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo ele se coloca aqui como um soldado de Cristo Jesus, como um bom soldado. Esse soldado que se alistou para a guerra, porque ele diz no versículo 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Então, Paulo está dizendo que, como um bom soldado de Cristo, e Paulo ele tinha esse contato
com os soldados, porque Paulo estava preso, né? Paulo passou na prisão, né, alguns anos da sua vida, e Paulo ele vai ver, né, a postura de um soldado, ele vai ver a postura de um oficial, e ele vai usar, né, o que ele está vendo ali, a cultura local, tudo, para ele poder falar. E quando ele fala que, que devemos suportar o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus, e que nenhum soldado ele se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou, ele está dizendo que nenhum soldado em serviço, né, ele se envolve com os assuntos da vida civil. Né? Nenhum soldado que está ali no seu posto, que tem ali, que foi chamado, que tem a sua responsabilidade, ele não vai deixar se envolver com os assuntos da vida civil, porque se ele se deixar, ele se perde, ele acaba saindo ali do foco, né? E muitas das vezes ele vai ser até mesmo punido por isso, né? Pois ele deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se foi Jesus Cristo, né, que nos alistou para a guerra, se nós temos uma missão, nós não temos que agradar o, o mundo civil, não temos que querer andar como uma pessoa civil, como uma pessoa que está ali e não tem o conhecimento do que é a missão a ser cumprida, né? E Paulo ele está dizendo que aquele que diz que ele deseja agradar aquele que o alistou para a guerra foi Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nos colocamos na posição e aceitamos realmente esse chamado, aceitamos trabalhar para o Senhor, nós precisamos se portar como um soldado que não se envolve com nada desse mundo, com nada, né, civil, mas temos que agradar aquele que nos alistou. No versículo 5 ele diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Né? Então, ele faz a analogia aqui do atleta, né? O atleta, quando ele vai competir nos jogos públicos, né, ele não será coroado se não cumprir o regulamento. Não existe, né, a pessoa, se tem um trajeto a ser feito, não adianta mudar o trajeto, cortar caminho para querer chegar, né, ao destino, né, pegando atalhos. Não, tem que ir pelo aquele caminho que está designado, tem que correr e competir igual com todos, a mesma quilometragem, né, andando no mesmo local, né? Isso é uma competição, né, correta, não sendo aceitável descumprir o regulamento, mas cumprir o regulamento, né? E nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus já deixou a palavra, os ensinos, né? Na palavra de Deus está inserido todo o regulamento, tudo que nós precisamos fazer. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e de prática. Nós precisamos a cada dia segui-la para que assim nós venhamos realmente conseguir chegar ao nosso destino, conseguir chegar e receber ali, né, a coroa de justiça que está reservada para nós, né? E ele diz no versículo 6: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo, né? Então, aquele que ali, o agricultor, que ele trabalha, ele deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos, né, colhido. Ele está ali, ele plantou, ele colheu, ele mesmo vai colher. Então, ele é o maior beneficiado. Então, não tem que ter a paciência, né, esperar o tempo, né, esperar, muitas das vezes, preparar a terra, né, lançar a semente, esperar crescer, né, florescer, frutificar. Então, Paulo está dizendo para ele, Paulo ainda diz, né, o Senhor dará a você entendimento em tudo, porque se o propósito, nós estamos andando de acordo com a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor, aconteça o que venha acontecer.
O Senhor nos dará entendimento em tudo, Ele abrirá o nosso entendimento para compreender mais e mais qual é a sua vontade, e isso Ele vai nos direcionar, né, a cada dia. Versículo 8 ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme no Evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada, independente de qual seja, né, o local, né, seja diferente de uma grande igreja, de uma grande obra, seja diferente de algo pequeno, seja diferente do teu lar, né? Paulo, e nós precisamos olhar que nós temos uma grande obra a fazer e não podemos parar. Essa grande obra foi dada pelo Senhor, e como um bom soldado nós precisamos cumprir essa missão, né? Paulo está dizendo que mesmo ele sofreu, né, ele sofria por estar preso como um criminoso, mas não era um criminoso, mas ele estava preso. Contudo, ele diz que a palavra de Deus ela não está aprisionada. Não foram as cadeias que impediu Paulo de escrever, de ter pessoas ali escrevendo, está relatando tudo, né? Tanto que até hoje não chegou a palavra do Senhor. Mesmo que tire o microfone de você, mesmo que não te dê oportunidade, mesmo que não escale você para pregar, mesmo que não te deem oportunidade nem espaço para poder fazer, né, conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus ele até tem colocado em você e tem te enchido, né? Mas isso não deve te parar, né? Isso vai abrir outras frentes para você pregar a palavra, seja na rede social, seja no ambiente de trabalho, seja no meio da sua família, seja nas esquinas, seja nos hospitais, onde for. Então, nada pode prender um servo do Senhor que queira pregar a palavra. Se ele não tem espaço, o Senhor ele vai prover, ele vai dar entendimento em tudo para que essa pessoa, seja você, seja quem for que esteja passando por isso, pregue a palavra do Senhor. Até mesmo quem está no hospital enfermo, doente, tem a oportunidade de pregar para outros doentes. Até mesmo aqueles que estão, né, lá no presídio, eles também têm a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Então, entenda que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, não está aprisionada. O Espírito Santo de Deus, irmão, ele nos dá o entendimento, a sabedoria em tudo para que nós possamos, na hora que nós viemos fazer e pregar essa palavra. Então, não fique triste, não desanime. Se você não está podendo falar, escreva. Se você não está podendo escrever, grave um áudio. Se você não está tendo a oportunidade, Deus está te dando as revelações, né, faça com que isso venha ecoar em todos os lugares, seja, né, nas redes sociais, seja no teu status, seja onde for, mas fale do Senhor Jesus. A palavra do Senhor não está aprisionada, mesmo que o homem possa achar que está e tenta impedir, mas de maneira nenhuma ele não vai conseguir, porque o Senhor ele tem o prazer em fazer com que essa palavra venha ecoar nos quatro cantos dessa terra, em todo o mundo, para que assim todos tenham o conhecimento, né, do Senhor Jesus, todos tenham o conhecimento do Deus eterno e imortal. No versículo 10 ele diz: por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo está dizendo: por isso suporto todas as coisas. Com o quê? Com amor. Por amor a quem? Aos eleitos. Aqueles que, para que eles venham alcançar, aqueles que não conheceram o Senhor, venham alcançar a salvação que é em Cristo Jesus. Paulo ele está dizendo que a alegria dele, ele sofre essas aflições, né, para que a palavra do Senhor, né, venha chegar àqueles que ainda, né, estão sem Cristo Jesus. Talvez se você seja essa pessoa que está sem Cristo Jesus,
e não entregou a sua vida a Ele, você tem a oportunidade de entregar e começar uma nova etapa na sua vida. Começar esse ano agradando ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor e servindo a Ele. Muitos estão buscando conselhos fora da palavra. Quem busca conselho fora da palavra se perde ao longo do caminho. Mas quando você busca o conselho dentro da palavra, o que está vindo e o que está externo, o que está fora, você vai confrontar com a palavra. Nisso que você confronta com a palavra, você vai saber se é verdade ou se é mentira, se é certo ou se é errado. Então, por isso, eu te convido nesse dia a se alistar nesse exército de Cristo Jesus, a estar realmente entregando a sua vida e andando na presença do Senhor, ou até mesmo estar retornando aos caminhos do Senhor, ou estar até mesmo assumindo um compromisso com o Senhor, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e para que em todo momento, em todo tempo, você venha entender e compreender que o Senhor, Ele é poderoso e Ele na nossa vida é o que faz a diferença. O versículo 11 diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Não importa, podem matar o corpo, podem tentar parar, mas se estiver no centro da vontade de Deus, fazendo a sua vontade, com certeza iremos viver com Ele. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Então, se é só a perseverança, perseverem, que com certeza a vitória vai chegar e nós vamos reinar junto com o Senhor. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se você está negando ao Senhor, está ouvindo a palavra, quando ouvires a voz do Senhor, não se detenha. Quando você ouve a voz do Senhor, você deve dar uma resposta para aquilo que você está ouvindo, aquilo que Ele está falando, requerendo de você. Então responda e não negue ao Senhor, porque se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, mesmo na nossa infidelidade, na nossa fraqueza. O Senhor, Ele vai permanecer fiel. A promessa dele vai se cumprir. E uma das promessas é a vinda do Senhor Jesus. Creia realmente que se você permanecer fiel, você vai ouvir, você vai estar encontrando com o Senhor Jesus. Mas tenha certeza que mesmo nós sendo infiéis, Ele vai permanecer fiel e vai cumprir a sua promessa. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração, fique com essa palavra.